Seja muito bem-vindo, você que está aqui para acompanhar o podcast do professor Wagner Pires. Aqui ele tem a missão do quê? De te ensinar a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e ainda dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Na verdade, gente, na prática, o professor Wagner Pires já tem aí casos de sucesso que ele mais que triplicou a rentabilidade, mas ele prefere ficar ali na humildade e falar que você só vai dobrar. Mas, ó, posso esperar que é muito mais do que isso, tá bom? E o tema de hoje, a gente vai tratar sobre plantas daninhas. Como eliminar as plantas daninhas para você ter aí uma melhor forragem para o seu rebanho. Professor, suas boas-vindas aí para o pessoal que nos acompanha. Olá a todos, é muito bom a gente estar mais uma vez juntos falando de pastagem. É gostoso, é saboroso e com certeza vai sair muito insight bom aí para a gente aplicar na sua fazenda. Vamos lá, Lília. Professor, pergunta que não quer calar. Pecuarista está lá no pasto dele, cheio de planta daninha. Ele deve simplesmente relaxar ou ele deve ficar apavorado e tomar uma atitude? A gente não pode fazer é baixar a guarda no controle, é relaxar achando que aquilo ali faz parte do processo, tá? Quando o pecuarista faz isso, ele está assinando o decreto de falência da pastagem dele. O item plantas daninhas, Lília, é um dos principais fatores que levam à degradação de uma pastagem, que caracterizam a degradação de uma pastagem. Então o pecuarista tem que estar sempre de olho, acompanhando e controlando, Lília, para não deixar a coisa fugir do seu controle. Uma lição de casa, essa frase que você disse. É, o pecuarista que relaxa está assinando o decreto de falência da fazenda. Isso é sério, hein? Não pode deixar. Agora me diz uma coisa, quais são os impactos das plantas daninhas na produtividade e qualidade da pastagem? A planta daninha, a gente precisa entender, vamos entender um pouco o porquê que ela surge, porquê que ela aparece, e quando ela aparece no contexto da pastagem do pecuarista. A planta daninha, ela sempre existiu ali naquela região, na região do pecuarista, tá? Quando aquilo lá, a região dele, a fazenda dele era mata, a planta daninha existia já naquela região. É claro que tem algumas plantas daninhas que elas vieram com semente, elas vieram com o gado que veio, o homem trouxe, então elas foram esparramando pelo Brasil afora através do homem, tá? Do desenvolvimento, entre aspas, aí, que o homem trouxe a planta daninha. Mas a maioria delas, Lília, são adaptadas às condições climáticas de fertilidade e questões físicas do solo. E aí o pecuarista veio, derrubou a mata, formou pasto e começou a usar. No primeiro vacilo que ele deu, a planta daninha começou a aparecer. Aí mora o problema, Lília. É o pecuarista não se atentar, não perceber e quando ele acorda, a pastagem dele está tomada pelas plantas daninhas. Aí a conta é cara, viu, Lília? Ô, professor, e essa infestação ela é muito rápida? Piscou, bobeou, já era? Depende. Tem plantas que elas têm uma capacidade de sementear e de produzir infestações e se multiplicando muito grande. E tem as plantas que a gente chama de pragas duras, que são as lenhosas, elas têm uma capacidade menor de sementear. Elas vão fazendo uma multiplicação vegetativa. É um toco, é um pedaço de raiz
que vai disseminando e vai formando. E aí quem ajuda ela a disseminar são os métodos de controle errados que o pecuarista adota e vai aumentando o nível de infestação dessas pragas. É outra coisa para prestar muita atenção, ou seja, a maneira de controlar do pecuarista, em vez de ajudar, acaba contribuindo para que ele tenha ainda mais planta daninha. Então, muitas vezes, professor, quer dizer que ele está lá pensando que ele está fazendo a coisa certa e ele está prejudicando ainda mais a pastagem, é isso? O que acontece? Por que a planta daninha surge? Ela surge porque em algum momento o pecuarista errou no manejo, errou na forma como ele estava trabalhando a atividade e sugou demais do solo, empobreceu o solo. E dessa forma, a resposta da gramínea, a resposta da pastagem passa a ser uma resposta mais lenta, mais morosa. E aí a planta daninha começa a ganhar a corrida e o espaço. E ela vai tomando conta e vai se alastrando. Quando a planta daninha se reestabelece na área e o pecuarista não controla devidamente logo no início, a tendência é dela ir se multiplicando, aumentando, proliferando mais e a qualidade da pastagem vai piorando. Por quê? Porque a agressividade dessas plantas é muito maior do que a da gramínea. A tolerância à baixa fertilidade dessas plantas é muito maior do que a da gramínea. E aí ela vai tomando conta. Sem falar que a maioria delas, o gado não se alimenta dessas plantas daninhas. E ele se alimenta do capim. Então é uma disputa, Lília, desleal, porque ninguém mexe com ela e ela vai multiplicando. E o inimigo dela, que é o capim, o gado vai cada vez mais atacando e sem controle, sem manejo, e ela vai encontrando espaço e vai se difundindo mais e vai povoando e vai aumentando o nível de infestação e prejudicando a qualidade da pastagem. Coitado também do animal que tem que ficar ali separando o joio do trigo, né? A planta daninha, ela tem uma capacidade de sequestrar nutrientes e água para ela e vai tirando esses dois elementos importantes para o pasto, vai tirando e vai cada vez mais, ela vai vencendo a briga do pasto. Então, o senhor acabou de explicar para a gente que um dos principais motivos de infestação é o próprio erro do manejo do pecuarista. Nesse erro, a gente também pode incluir o pecuarista querer adubar o pasto com planta daninha, dando mais força ainda para ela? Muitas vezes o pecuarista, ele se acomoda e ele acha que aquelas infestações que estão nascendo no meio, aquilo não atrapalha. E essas plantas vão ganhando espaço cada vez mais e vão prejudicando cada vez mais a qualidade da pastagem dele. E ele não vai tomando, não vai prestando atenção, não vai tendo atenção com isso. Quando ele acorda, Lília, a coisa já está num grau, num nível de infestação muito alto. E a qualidade do pasto já piorou demais e o resultado do boi já está comprometido. Quais são as plantas daninhas mais famosas aí nas regiões brasileiras? Temos várias. E essas plantas daninhas, elas têm fases de explosão, de difusão. Nós temos uma planta daninha, eu não me recordo, eu sou ruim, né, para guardar o nome científico delas, mas ela se chama botão do Hênio. É uma vassoura, essa planta.
ela dá ela tem esse nome, botão duênio, porque ela solta uma florzinha que lembra um botão, tá? E ela vai tomando conta da pastagem. Há alguns anos atrás, a coisa aí de mais ou menos uns 10 anos, 8 anos, elas tomaram essa planta, tomou conta na região norte do Brasil. Mas de uma forma tão agressiva, Lília, que o pecuarista, ele não sabia como controlar. Até que as empresas encontraram um produto, uma molécula, que é o Metsufuron, e aí começaram a usar, foram usando, e aí deu uma melhorada, mas até hoje existem regiões que esse tal de botão duênio domina. Mas o pecuarista já sabe como controlar e não faz o controle. Quer ver uma coisa, Lília? Vou te dar o caminho da degradação. O que às vezes acontece? O pecuarista, ele resolve fazer um controle de plantas daninhas em um determinado pasto da fazenda que está bastante sujo. Aí ele naquele ano ele faz a aplicação e no ano seguinte o pasto melhora bastante, ele vai para outro pasto e larga aquele pasto achando que aquele pasto já está bom. O problema é que, na grande maioria das vezes, o pecuarista consegue, quando faz um trabalho bem feito, ele consegue uma eficiência de 60% a 70% de controle. 30% a 40% vai voltar, Lília. E aí o que acontece? Esses 30%, 40% volta com força. E ele não faz o controle naquele ano. Aí elas produzem semente. E a semente das plantas daninhas, Lilian, elas apresentam uma dormência. Essa dormência é uma proteção que elas têm. Porque nós vamos ter plantas semeando, germinando de imediato. Vamos ter plantas que vão germinar com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos e às vezes até mais. Então, vai nascer plantas em diferentes épocas. Quando o pecuarista deixa para trás essas plantas, elas vão sementear e vai começar a ter essas reinfestações. E os herbicidas não atingem, não controlam a semente, Lília. Então, essas sementes vão nascer e vão voltar a desenvolver. Se o pecuarista não fizer uma segunda aplicação na área, total na área, ele vai começar a perder o fio da meada novamente. Então, é fundamental que o pecuarista faça uma aplicação total na área no primeiro ano, no segundo ano também, e a partir do terceiro ano ou do quarto, ele parte para fazer catação. Aí ele vai pegando uma aqui, outra ali, outra lá, e aí sim o custo vai cair bastante, significativamente, e ele vai começar a partir para limpar a pastagem ou ter a pastagem num nível de infestação bastante controlado e econômico. Então, professor, essa história de que eu eliminei a planta daninha de uma vez por todas é pura ilusão. Ele elimina, mas ele tem que permanecer com o controle, correto? Eu tenho fazenda que nós conseguimos colocar a fazenda num nível satisfatório de controle. Abolir o herbicida em definitivo, a gente não consegue, mas a gente consegue baixar sistematicamente e violentamente o consumo de herbicida. E passamos a trabalhar com catação, uma aqui, uma lá, faz um passo, faz outro, mas uma coisa,
com um nível de investimento bem mais baixo, Lília, e uma eficiência de pastejo muito alta. Quantos pecuaristas não precisam dessa informação que o professor Wagner Pires está dando sobre plantas daninhas? Quantos amigos pecuaristas, os seus próprios colaboradores, que às vezes pensam que é bobagem, deixa para lá e não controla direito e volta tudo e coloca seu patrimônio em risco. Então deixe seu joinha para que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas. Clique no sininho também, tem um sininho aqui, para que, se você for inscrito no canal do professor Wagner Pires, e aí já vou convidar para se inscrever também, se não for, se inscreva agora imediatamente. O sininho faz com que você seja avisado cada vez que tem um conteúdo novo. Então vamos lá, clica no joinha, curte o vídeo para o YouTube entregar mais esse conteúdo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e clique no sininho para você receber novas notificações de novos vídeos do professor Wagner Pires. Basta, sabe o quê? O pecuarista, não, se ele gostou da live, ele está gostando dessa live, pensa no seu amigo, pensa num vizinho, pensa num companheiro de pecuária e compartilha com esse companheiro essa live. Manda para ele, para que ele assista também. Se está sendo boa para você, com certeza ela será boa para o seu vizinho, para um amigo, para um parente que vive bem da pecuária como você. E eu vou dizer uma coisa a você, a gente só vai ter uma atividade sustentável, produtiva, mais produtiva e forte economicamente quando você for forte, o seu amigo, seu vizinho for também, aquele amigo seu que está na mesma região enfrentando as mesmas dificuldades também esteja forte, todos estejamos fortes, produzindo mais e melhor e comercializando unido e comprando e solucionando os problemas, todo mundo junto. Tocou num ponto muito importante, que é o compartilhamento, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com os vizinhos. Professor, se por um acaso a semente da planta daninha, existe o risco de bater um vento, parar lá no vizinho e infestar a fazenda do vizinho? Lília, é claro que existe. E olha, tem plantas, Lília, que a semente, ela vai com o vento, Lília. Ela vai com o vento. Tem uma praga, que é planta daninha também, mas ela é de folha estreita, que é o Sporobolus índicos, que ele é conhecido como capeta, PT, capim barbante, luca, bufa de mineiro, bufa de baiano, capim duro, tem um monte de nome. Esse capim tomou conta do Brasil e está sendo bastante difícil de se controlar. Por quê? Porque se você usar um glifosato, você mata o seu pasto. Então você não pode usar o glifosato. Aí o pessoal começou a usar a atrazina, melhorou. Agora que descobriu-se que a atrazina com mesotriona dava um bom efeito, mas ainda não é o azeda-finaflor, o herbicida melhor. Tem que vir uma outra molécula ainda, melhor ainda que essa, porque ela ainda deixa a desejar. Então, gente, tem que dividir sim. Por quê? Porque é importante que você controle as plantas daninhas na sua fazenda, mas o seu vizinho de cerca também controle na dele. Por quê? Porque a enxurrada que vai vir dele vai trazer planta daninha, um gado que você comprar do seu vizinho vai trazer no rumen dele, e aonde ele defecar vai nascer planta daninha e assim por diante. Professor Wagner Pires, é uma informação que a gente chama de utilidade pública. Então, este vídeo, mais do que qualquer outro vídeo que ele tem aqui no canal dele, ele tem que ser compartilhado, porque não adianta você fazer a sua parte, o controle da planta daninha, se o seu vizinho não estiver fazendo. Vai ser uma luta inglória, porque você vai ficar ali controlando e ele não vai fazer nada, e como o professor disse, o vento leva a semente e, enfim, consequentemente, a infestação. Então, mais um motivo grande, por uma questão de utilidade pública, você compartilhar este vídeo com outras pessoas também. Quero lembrar, antes da gente continuar com o tema das plantas daninhas, que a gente ainda tem muito para falar desse assunto, te convidar
para o workshop de pastagem que será relançado pelo professor Wagner Pires. Ele vai ocorrer dos dias, ou melhor, a partir do dia 3 de junho, agora de 2024, até o dia 7 de junho de 2024. É uma semaninha inteira, de segunda a sexta-feira. E, claro, embora vá ao ar ao vivo às 8 horas da manhã, não tem problema se você perder. Perdeu na segunda-feira, não tem problema. Você pode assistir na hora do almoço, de noite ou na terça-feira, porque ele é exibido na segunda, quarta e sexta-feira, né? Dia 3, 5 e 7 de junho. Só não deixa acumular, porque tem um tempo determinado e depois sai fora do ar. Por que o professor não deixa de uma maneira contínua? Porque nós, seres humanos, nós somos procrastinadores. Outro dia uma pecuarista falou para mim, Lilian, que palavra, que é procrastinação? Nunca ouvi falar. Procrastinação é o ato de você empurrar com a barriga, de você não dar prioridade. Então, em vez de você assistir o workshop de pastagem, que é fundamental para você dominar o manejo de pastagem nas águas e nas secas e ainda dobrar a rentabilidade da sua fazenda, você fica lá envolvido no automático, na lida e não para assistir o workshop. E aí eu falo para você, tem horas que a gente tem que parar e afiar o nosso machado. O que é afiar o machado? É se preparar para você poder tocar o seu negócio da maneira certa. Não adianta você ficar trabalhando feito um doido, porque a gente trabalha feito um doido no piloto automático e está fazendo tudo errado. Tudo errado. O que a gente ouve do pessoal que assiste o workshop é Lilian do céu, Wagner, professor Wagner Pires, eu estava fazendo tudo errado. E não adianta você fazer errado, porque aí você não domina a pastagem nas águas na seca e muito menos dobra a sua rentabilidade. Quando as pessoas terminam o workshop, é como se tirasse uma venda dos olhos dela. É como se ela parasse de ter hábitos antigos, costumes antigos que vieram dos avós, dos pais, enfim, dos bisavós, tataravós, que a gente deve honrar, a gente deve muito a eles sim, porque eles fizeram esse nosso Brasil, o agro que é hoje, mas tem muita informação que vai se perdendo no meio do caminho e tecnologias que vão chegando e que a gente faz errado e a gente não aprende o novo. E aprender o certo, você tem a oportunidade nesse workshop de pastagem dos dias 3 de junho a 7 de junho. O link está aqui na descrição, tá, gente? Aqui abaixo do vídeo, aqui na descrição, debaixo do nosso vídeo, tem o link de inscrição, 0 custo, você não paga nada, você só tem a ganhar. Se você já aprende muito nos podcasts, esse workshop é o que pode mudar o seu jogo, virada de chave para melhor, para você não só aprender a manejar seu pasto nas águas e na seca e principalmente dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Recado dado, vamos continuar aqui com o foco de plantas daninhas. Professor Wagner Pires, em 40 anos de experiência, não só no Brasil, mas também na América Latina, você já viu algum pecuarista perder o patrimônio dele, a fazenda, por causa de planta daninha ou teve tempo de conter? Inclusive, a gente tem uma planta daninha aqui no Sudeste, que ela ataca aqui São Paulo, Minas Gerais, principalmente o Triângulo, ela ataca o Mato Grosso do Sul. Essa planta daninha chama-se ciganinha. E essa planta, ela tem um sistema radicular que ele desce mais ou menos algo em torno de uns 30 centímetros. E aí ele vira 90 graus e ele começa a caminhar paralelamente ao solo, tá? Ao nível do solo. E ele vai crescendo. E ali, lá na frente, uns 30 metros, 40 metros, sai outra planta. E mais um pouco outra, mais um outro. Então aquilo começa a fazer uma rede de novas plantas que são interligadas por debaixo da terra. Aí o pecuarista fica muito aborrecido com isso e resolve fazer uma reforma do pasto. E ele entra com uma grade intermediária, cortando o solo na profundidade de 30 centímetros. Sabe o que acontece, Lília? Aquela raiz que caminhava na horizontal, a grade vai picando ela em pedacinhos. Cada pedacinho novo que formar ali será uma planta nova. O pecuarista infesta
tremendamente a área dele, a ponto de desvalorizar totalmente a fazenda dele e muitas vezes ele ser obrigado a vender aquilo ali de uma forma muito barata. Eu já vi isso. Muitas vezes, Lilian, uma planta daninha, ela se intensifica na fazenda porque o pecuarista faz o controle de forma errada. Por exemplo, ele busca uma forma econômica para fazer o controle. E aí ele faz uso de roçadeira, ele faz uso do fogo, ele faz uso de roçada manual. Todas essas técnicas, Lília, servem só para aumentar e não eliminar. Quando, às vezes, eu me deparo com um técnico falando para o pecuarista aquilo que o pecuarista quer ouvir, que com roçadeira ele pode resolver o problema dele, dá vontade de bater num cara desse. Por quê? Porque ele engana o pecuarista e o pecuarista começa a seguir o controle dele e a orientação dele e acaba estragando mais ainda a fazenda dele. Se aparecer planta daninha na sua fazenda, você precisa eliminar essa planta. E a forma de você eliminar, que vai vai eliminar essa planta, vai matar essa planta, vai excluir ela da sua propriedade, é o uso do herbicida. Então, pecuarista, não adianta você querer inventar um método novo. Não adianta você querer trabalhar com dosagens mais baixas. A gente tem que trabalhar com a dosagem certa para eliminar. E o uso de herbicida, Lilian, ele é extremamente técnico. A gente precisa consultar o técnico das empresas, que ele vai na fazenda, ele vê o estágio que a planta está, se ela está num estágio avançado, muito grossa, que precisa de uma dosagem de herbicida maior, ou ela está na fase jovem ainda, pouca infestação e é fácil de morrer. E a dosagem do produto, o tipo de produto a ser usado e a dosagem do produto, até a água, a qualidade da água, Lília, interfere no resultado. Por quê? Porque os herbicidas, eles gostam, eles dão uma maior eficiência quando a água é ácida. Então, se a água da fazenda é uma água mais neutra, é preciso acidificar essa água para que a gente tenha um bom resultado. Então, todos esses detalhes a gente vai conseguir com o técnico da empresa, ele vai nos orientar. E outra coisa, usar o herbicida no momento certo. O que é o momento certo? Não deixar a planta daninha florescer e sementear. Se ela floresceu e sementeou, você perdeu o time, você perdeu o momento certo do controle e agora só no ano que vem. Pessoal, eu fiz um resumo aqui do que o professor acabou de ensinar para a gente. E o que a gente aprende com tudo isso que ele está explicando? Que a tal economia porca, sabe aquela economia porca? A gente quer economizar e acaba fazendo tudo errado? Economia porca, porque fica pior a emenda do que o soneto. É o chamado também o barato que sai caro. Então ele está explicando para a gente que o pecuarista às vezes busca a forma econômica de conter a planta daninha e acaba aumentando em vez de diminuindo. E aí ele fala de técnicas que alguns técnicos falam, que ele falou que deu vontade de bater, e também me deu vontade de bater também neles, que é falar para tacar fogo, roçadeira, não funciona, gente. Eu sempre comparo, às vezes, a planta à nossa saúde humana. A gente fala, as pessoas falam veneno, não é veneno não, é remédio. O que difere o veneno do remédio é a dosagem, e tem mais, a dosagem baixa. Aí o professor me corrija se eu estiver errado, mas dosagem baixa é pior também, porque a planta daninha acaba criando resistência, né, professor?
É que nem antibiótico. Antibiótico. Por que tem que tomar antibiótico certinho? Porque se você tomar pouco antibiótico, a bactéria cria resistência e vem com mais força. Acontece isso também com a planta daninha, professor? Pode acontecer sim, Lília. E outra coisa, Lília, o pecuarista ele deve fugir dessas metodologias, desses métodos alternativos que não matam e que sim, às vezes até proliferam mais. Existe um equipamento no mercado, Lília, que ele é um subsolador, que ele mexe na terra, ele corta a faca dele, a lâmina dele, corta a 40 centímetros de profundidade. E aí, aquela planta, ela praticamente ela é arrancada da terra. Só que a hora que ele corta, lá embaixo, a 40 centímetros, fica a raiz dela. E essa planta começa a rebrotar, ela solta uma bifurcação, solta uma brotação lá embaixo e ela vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Ela leva 2 anos para apontar novamente ali fora. A hora que ela aponta, Lília, aí o pecuarista sofre, Lília, para conseguir eliminar essa planta. Por quê? Porque ele vai ter que fazer uma escavação, aprofundar dentro do solo e aplicar um herbicida no toco dessa planta. Quanto mais próximo ele aplicar dessa bifurcação, melhor será a eficiência. Só que o custo para fazer isso torna-se caríssimo. Então, esse equipamento não funciona, Lília. Então, muitas vezes, o pecuarista fica usando roçadeira, 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 roçadeira e acaba estragando mais ainda a fazenda. Existem muitos equipamentos. A gente tem a forma de aplicar no toco, tem a forma de fazer aplicação basal, tem a forma da gente aplicar em palmáceas, a gente faz uma aplicação do herbicida bem no olho da palmeira, da brotação, e tem a forma da gente fazer via foliar. Essa forma via foliar, a gente pode fazer com pulverizadores, tem vários modelos de pulverização, tá? E também a gente pode até fazer com drone, que hoje está muito em moda, com um helicóptero e com um avião. Tudo isso, Lília, vai depender do nível de infestação, do tipo de herbicida a ser usado e também da disponibilidade financeira do pecuarista. Tem tecnologia para tudo, Lília. Eu costumo dizer que o pecuarista deve começar o controle das áreas menos sujas, indo para as áreas mais sujas. Normalmente, ele quer acudir aquela área que está mais empraguejada dele. Eu só vou nessa área, inicialmente, se é uma questão ambiental, que o meio ambiente já está querendo interditar aquela área e falar que aquilo é uma reserva. Aí a gente entra rapidinho lá para socorrer e voltar à pastagem. Do contrário, o pecuarista deve trabalhar nas áreas menos infestadas primeiro, depois vai pegando as áreas mais infestadas. Dessa forma, ele acelera o processo de limpeza da fazenda. Para você acompanhar o workshop de 3 a 7 de junho, porque muitas vezes você acha que está fazendo as coisas do jeito certo e está fazendo errado para aprender. O professor Wagner Pires acabou de dar um excelente exemplo. Vem um técnico, você ouve um técnico dizer para passar a roçadeira, para tacar fogo, e o professor falou a lâmina, né, que vem com mais força ainda, o quão prejudicial é. Então, isso daí, ó, é só o começo. Então, toma cuidado com quem vende muita facilidade. Não caia no canto da sereia, esse é o famoso canto da sereia. E acompanhe quem tem experiência, quem sabe do que está falando. Mais de 40 anos de prática, não só no Brasil, mas é palestrante internacional também, palestrando aí em vários países da América Latina, tá certo? Bom, para se inscrever no workshop de pastagem, o link de inscrição está aqui embaixo, não se esqueça disso. Professor, quais são os benefícios diretos de um pasto livre de plantas daninhas, os benefícios para o gado? Primeiro,
muitas vezes a gente tem plantas daninhas que têm espinho. Essas plantas, elas ferem o animal, não deixa o animal, quando o animal vai se aproximar dela para se alimentar, para comer, ele se fere. Então ele acaba não comendo o capim no entorno dessa planta. E desta forma, Lilian, o pecuarista, o gado acaba desperdiçando muito capim e o pecuarista perdendo a massa de capim e também perdendo o ganho de peso do seu gado. Então as perdas são grandes. Quando a gente faz o controle, a gente desafoga essa competição por água e nutrientes da planta daninha para com o capim. E o capim, é claro, vai produzir mais massa e vai entregar ao pecuarista um resultado maior e melhor. É fundamental, Lília, que o pecuarista entenda a necessidade de fazer uma primeira aplicação, depois voltar no ano seguinte fazendo a segunda aplicação e a partir da terceira ou quarta aplicação, ele começa a fazer somente catação. Mata uma aqui, outra ali, outra lá, e aí o custo cai bastante e aí ele começa definitivamente a limpar a fazenda dele. Numa mesma pastagem, a gente tem várias plantas daninhas e é possível identificar cada uma delas? E aí tem que ser um tratamento diferente? Como é que funciona? Aqui no Brasil nós temos uma quantidade de plantas daninhas imensa. Olha, Lília, eu tenho diversos livros na minha casa com fotos para periodicamente estar procurando conhecer e explicar ao pecuarista que planta que é aquela e o tipo de produto. Eu não gosto muito de dar recomendação de produto, por quê? Porque é uma coisa muito técnica e normalmente eu peço ajuda dessas pessoas que vivem no campo somente com aplicação de herbicida, mexendo com plantas daninhas, do jeito que eu mexo com pastagem. Então, normalmente, eu chamo esses técnicos para dar fazer um diagnóstico na fazenda, ver as plantas daninhas que tem, ver o herbicida mais apropriado para aquela propriedade, que vai ter um espectro maior, ver os cuidados da aplicação em relação à água, em relação ao equipamento, em relação à questão de proteção individual, a EPI. Então, todos esses detalhes, de modo que o pecuarista tenha sucesso, consiga um melhor resultado. Então, eu sempre peço ajuda, porque as orientações desse pessoal é mais assertiva e aí a gente consegue acelerar e ter menos erro. Professor, existem práticas de manejo que sejam práticas preventivas para reduzir a recorrência das plantas daninhas? Nós temos várias formas de controle, como eu comentei com você. A gente pode fazer uma aplicação com equipamento individual, a gente pode fazer aplicação com um equipamento com pistolas. O pessoal vai andando e essas pistolas estão ligadas a um pulverizador acoplado num trator. Tem pulverizadores que eles têm um espectro grande de distância, tem um jatão. Então tem vários equipamentos disponíveis no mercado, inclusive avião, helicóptero e drone, tá? A gente tem que saber o tipo de produto que a gente vai usar, a dosagem que vai usar e o momento certo de fazer a aplicação. Não adianta querer aplicar depois que a planta produziu semente, tá? Então tem muitas plantas e a gente tem que conhecer todas os níveis de infestação para ter o produto correto e o melhor resultado. Professor, a maioria das pessoas, principalmente quem não é do agro, critica
o uso de herbicida, no caso do controle, né, de pragas, de plantas daninhas, mas a gente sabe que o uso responsável não faz mal algum. O uso responsável, o senhor diria que até contribui para o meio ambiente? Porque é o seguinte, se a gente eliminar a competição dessas plantas invasoras, vai caber mais gado dentro da fazenda. Cabendo mais gado dentro da fazenda e o nível de produtividade aumentando e de produção também aumentando na fazenda, nós vamos precisar cada vez menos de novas aberturas para poder crescer a pecuária brasileira. A pecuária brasileira, Lília, nos últimos anos, ela vem entregando uma boa porcentagem de áreas para a agricultura, para plantio de soja, plantio de milho e outras culturas mais. Então, o que acontece? Se a gente intensificar mais a pecuária brasileira, tiver uma taxa de lotação maior e tiver um ganho de peso do gado também melhor, nós não vamos ter tanta necessidade de novas áreas. Nós vamos trabalhar melhor as áreas que nós já temos abertas. E com isso, a preservação ambiental vai ganhar, o meio ambiente vai ganhar e o próprio Brasil vai conseguir produzir mais em menos área. Então, nós temos que controlar para que nós não tenhamos necessidade de abrir novas áreas e produzir mais nas áreas já existentes. É isso, né, professor? Um ponto importante, Lília, que nós não falamos e que a gente agora, com esse curso que nós vamos fazer o lançamento em breve, a gente tem uma aula específica sobre esse item que eu vou falar agora, que é extremamente importante para todos os pecuaristas, que se chama plantas tóxicas. As plantas tóxicas, Lília, elas podem levar à morte do bovino. E muitas vezes o pecuarista desconhece o que é planta tóxica. E aí, na nossa aula desse curso novo, eu apresento as principais plantas tóxicas do Brasil. Então, é uma oportunidade do pecuarista conhecer essas plantas, saber o que elas provocam de nocivo, o que acontece quando o gado se alimenta delas e os sintomas que o gado vai se manifestar, e aí eles vão conhecendo, eles vão poder identificá-las e também realizar o controle. Quando a gente tem planta tóxica, Lília, é fundamental que o pecuarista retire o gado no momento da aplicação. Por quê? Porque se ele deixar o gado lá na área, essa planta tóxica, a maioria delas, elas têm a capacidade de exalar um odor muito atrativo por parte do bovino. E aí o gado acaba indo comer essa planta por causa do cheiro que ela exala, e aí o animal pode se intoxicar e inclusive morrer. Então é muito importante que o pecuarista conheça essas plantas e saiba que elas são tóxicas e devem ser eliminadas a todo custo. Lembrando que essa aula que o professor falou de plantas tóxicas está no curso do professor Wagner Pires, Nova Pastagem, cujas vagas estão fechadas no momento. As vagas foram encerradas, estão fechadas, porque ele está se dedicando aos alunos do período, mas a boa notícia é que ele vai relançar o workshop gratuito dele de pastagem, que ele ministra 3 aulas com começo, meio e fim, para você aprender a manejar o pasto nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Esse workshop ele vai ocorrer do dia 3 a 7 de junho de 2024. O link de inscrição está aqui embaixo. E eu digo para você, não perca, porque ele é muito completo.
E tudo isso que você aprendeu de planta daninha, sobre o que você faz errado, achando que está fazendo certo, nem é culpa tua, tá, gente? Não se sinta culpado, não. Você só não tem a informação certa em mãos. E quem está aqui para te passar a informação correta é o professor Wagner Pires. Além de planta daninha, ele fala de muitos outros assuntos. Diagnóstico de pastagem, análise de solo, ele tem um método, que é o método PSA, que ele fala de planta, solo e animal, né, dessa tríade. Então, não perca o workshop de pastagem do dia 3 a 7 de junho. Aproveite e compartilhe já esse conteúdo para que seu vizinho também faça o workshop, para que ele faça menos besteiras, também na culpa dele, ele não tem conhecimento certo em mãos, como a besteira de não fazer o controle correto da planta daninha e sementear a semente, o vento levar para a tua fazenda vizinha. Então, quando você passa o conhecimento para o teu vizinho, você está fortalecendo a pecuária, porque não é só dentro da sua porteira, é da sua porteira para fora, para dentro da porteira do teu vizinho também, e cada vez mais a gente vai ter uma pecuária cada vez mais forte para causar ainda mais inveja para a concorrência internacional e nós continuarmos sendo o quê? O primeiro exportador de carne mundial, que a gente tem que ter orgulho desse título, né, professor Wagner? É isso aí. Planta daninha, a gente não pode brincar, a gente tem que pegar firme mesmo no chifre do boi e sair controlando elas. E elas são um dos principais fatores que leva à degradação da sua fazenda. Então, você participando do nosso curso, você vai ter uma aula específica sobre plantas daninhas, inclusive as plantas tóxicas. E você vai se capacitar e vai ter a oportunidade de capacitar a sua mão de obra da fazenda. E isso vai ajudar tremendamente você a chegar mais facilmente ao sucesso. Lembrando que o curso é o nível mais avançado. Antes você tem o workshop, mas é no workshop que você vai ter absoluta certeza que você vai ter que avançar e dar as mãos ao professor Wagner Pires e continuar rumo a uma pecuária cada vez mais sustentável, mais lucrativa, dominando o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrando a rentabilidade da sua fazenda. Professor, a gente fica por aqui, volta semana que vem com mais informações. Dá o seu tchau para o pessoal e recado final. Não perca as oportunidades que a gente está criando para vocês, tá? Aproveitar a oportunidade, a gente tem que estar preparado naquele momento, naquela hora e montar no cavalo encilhado que vai passar na frente. Então, não perca essa oportunidade, vem com a gente, vem participar. Eu garanto a você que você, como todos, vão conseguir o resultado que nós estamos propondo, de manejar corretamente nas águas e na seca e, pelo menos, dobrar a rentabilidade do seu negócio. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Um abraço. Fique com Deus, todos.